Nós somos formados em psicologia. Então, se eu estudo psicologia, eu sou cientista do comportamento humano. E aí eu vou estudar o comportamento humano, vou entender o comportamento humano independente do contexto. É uma questão de adequação, uma questão de você se atualizar em relação àquele contexto. Deixa eu ver aqui, que parece que fizeram uma pergunta aqui. Deixa eu ver quem é que está aqui. Gente, Curitiba, nós estávamos com 30 graus, agora caiu para 16 graus. Essa cidade é louca. A Paulinha Psique. Poderia dar um exemplo de uma metodologia trabalhada e como conduzir o passo a passo? Claro, Paulinha, eu posso te dar o exemplo de um diagnóstico organizacional. Durante a pandemia, eu fazia diagnóstico organizacional presencial, tá? Para a gente poder finalizar a nossa conversa aqui. Até a pandemia, eu trabalhava 100% no presencial, 100%. Eu juro para vocês que eu nunca imaginei a possibilidade de trabalhar no online com consultoria. Bem honesta com vocês. Até que chegou a pandemia, né? E aí, o que a gente faz? Se adequar, né? Se adaptar. E eu tive uma demanda durante a pandemia, foi em 2021, agosto de 2021, que a empresa queria uma pesquisa de clima organizacional. Só que quando eu fui conversar com a empresa, tudo no online, tá? Aí eu fui conversar, primeiro quem me abordou foi o psicólogo da empresa, falando, né, da necessidade. Ele tinha sido indicado por uma colega minha psicóloga me indicou para ele. E ok, eu conversando com ele, eu falei, olha, então seria importante agora, eu conversei com ele e com a gestora da empresa, uma gerente geral. Falei, seria importante agora eu conversar com os diretores da organização, não é uma empresa, é uma organização. Aí eu fui conversar com os diretores, então na reunião online estavam os 2 diretores, era um casal, mas não era casados, tá? Só questão de gênero. Fui conversar com um casal, um homem e uma mulher, fui conversar com os diretores e estavam presentes também a gerente geral e o psicólogo. E aí, conversando com eles, veja, a demanda era para pesquisa de clima organizacional. Conversando com eles e com o meu roteiro, porque quando eu vou fazer uma demanda, quando eu vou entender a demanda da empresa, uma primeira reunião, eu tenho um roteiro que eu desenvolvi e que faz parte do método PSI, tá? Do método que eu desenvolvi nesses 22 anos aí de consultoria, onde eu vou fazendo algumas perguntas para eu poder entender o contexto e depois eu ter mais clareza, assim, o que eu vou indicar para essa empresa, né? O que realmente essa empresa precisa. Bom, e aí conversando com eles, o que ficou claro para mim? Respondendo a pergunta da Paulinha aqui. Tá vendo que eu já estou te dando passo a passo, olha. O passo a passo faz reunião, procura entender a demanda da empresa, isso faz parte do método, né? Para eu poder, já estou dando consultoria, já estou no processo da consultoria. Só que eu vou dar mais detalhes desse passo a passo lá no projeto Psicóloga nas Empresas, nas 3 aulas que começam a semana que vem, eu vou dar mais detalhes para vocês. Aí, voltando à minha história aqui, para a gente poder encerrar a nossa conversa. Nessa reunião com os diretores, eu percebi que eles não precisavam de pesquisa de clima. O que eles precisavam era de um diagnóstico organizacional, ou seja, um diagnóstico que vai envolver toda a empresa, tá? Toda a organização, com foco em desenvolvimento humano e organizacional. E aí eu devolvi isso para eles ali no dia da reunião, falei, olha, o que eu percebo, pelo que vocês estão trazendo,
é que a necessidade de vocês, e considerando os objetivos que vocês têm a médio e longo prazo, os objetivos do planejamento estratégico de vocês, não é o que vocês precisam hoje, não é uma pesquisa de clima organizacional. O que vocês estão precisando hoje é um diagnóstico organizacional para vocês entenderem assim o que vocês precisam investir em termos de desenvolvimento nas pessoas, o que as pessoas precisam desenvolver, então desenvolvimento humano, e o que a empresa precisa desenvolver, desenvolvimento organizacional, que é o DHO, né? A sigla DHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional. E aí eu fui fundamentando com eles o porquê que eu entendia dessa forma. É que não era pesquisa de clima, que era o diagnóstico organizacional. Tá vendo que é um passo a passo? Eu estou no passo a passo, estou indo, o método está dizendo, olha, faz primeira reunião, entende a demanda, avalia a demanda e devolve para a empresa a tua percepção e a proposta de intervenção. Aí eu falei para a empresa, e daí eu fiz o diagnóstico organizacional para a empresa. Eles aceitaram, fez sentido para eles. Por isso que você tem que ter um método. Quando você tem um método, você fica segura para você poder propor para a empresa a intervenção. E se a empresa questionar, você está segura, porque você tem esse passo a passo. E o método, ele tem uma fundamentação teórica também, que vai te orientando o porquê que você vai fazer isso e não isso. O porquê que você vai fazer dessa maneira e não dessa maneira. Então, não é achismo. Lembra, psicologia é ciência. Nós vamos trabalhar como consultora organizacional baseada na psicologia do trabalho e na psicologia organizacional. E eu trabalho também com base nas teorias de processos de grupos, porque eu sou didata em processos de grupos, e também na psicodinâmica do trabalho. A minha dissertação de mestrado foi com base na psicodinâmica do trabalho. Então, quando você vai fazer intervenções, quando você tem um método, o método ele é uma série de passo a passo, né, para você poder intervir, para você poder trabalhar, mas ele precisa estar fundamentado em teorias consistentes, porque senão você vai ficar meio perdida, vai ficar fazendo coisa que não tem nada a ver, que vai cair no senso comum, que não vai dar consistência e qualidade para a sua prática. Entendeu, Paulinha? Então, depois, quando eu fui fazer o diagnóstico, eu tinha um passo a passo. Eu vou fazer tal intervenção com tal objetivo, eu vou fazer no diagnóstico essa intervenção com esse objetivo, eu vou fazer a devolutiva do diagnóstico dessa forma, dessa maneira. E deu tão certo esse projeto, foi a primeira vez que eu fiz um diagnóstico organizacional online, durante a pandemia, porque eu não tinha outra possibilidade. E assim, com pessoas daqui de Curitiba, de Brasília, do norte do Brasil, deu tão certo que essa empresa vai fazer 4 anos, fez 3 anos agora, em agosto, né, esse mês, que eu presto serviço para essa empresa. Olha só, já faz 3 anos, e eu, de uma indicação, essa empresa já contratou serviços meus que já foram mais de 150 mil nesses 3 anos. Então, quando você faz um trabalho com qualidade, seguindo um método, né, consistente, que te dá um passo a passo, esse trabalho ele tem como resultado qualidade. O que a empresa faz quando você oferece qualidade para ela? Ela te recontrata, porque ela vai criando confiança no teu trabalho, vai criando um vínculo afetivo e de confiança com você, e vai aparecendo outras demandas e ela vai te contratando. Ela não vai correr o risco de contratar um outro profissional que ela não conhece o trabalho, não tem referência. Então,
O método vai garantir para você a qualidade do teu trabalho e garante também que você sim faça 10 mil reais por mês iniciando na consultoria para empresas. Porque se você oferece qualidade, essa empresa te recontrata e mais, ela indica você para outras empresas. Agora, se o teu trabalho não tem qualidade, porque você não tem um método, nunca trabalhou com empresa, não sabe como fazer, e o pior, eu vejo algumas colegas psicólogas, consultoras, que já estão atuando aí na consultoria, que não tem um método e fica patinando e não evolui, não consegue aumentar o faturamento.